Olá, meus amigos, estamos de volta. Somos da CF, da Ipoaçu, Rio de Janeiro, falando sobre vídeos curtos sobre a doutrina dos Espíritos. Estamos abordando o Livro dos Espíritos e estamos na parte terceiras, no capítulo 12, falando hoje sobre a perfeição moral. Esse capítulo aborda 5 itens, dos quais nós vamos falar apenas um hoje. Vamos falar sobre as virtudes e os vícios. Mas para iniciar, vamos entender o que é perfeição. Tirando do dicionário, perfeição é o mais alto nível numa escala, o mais alto atributo, o mais alto grau, o ser perfeito, o ser ideal, aquele que não tem qualquer mácula, qualquer imperfeição. Falando de moral agora, moral é o caráter, é a maneira de agir. Segundo o professor Clóvis de Barros, professor de ética da USP, ele fala que moral são conjuntos de princípios que nós seguimos por nossa livre escolha para nossas vidas. É aquilo que nós nos obrigamos a exercer porque livremente escolhemos. E mais, é aquilo que não faríamos de jeito nenhum de forma diferente, nem se fôssemos invisíveis. Portanto, é a definição de moral, juntando a perfeição com a moral. Portanto, a perfeição moral são os atributos de um ser absolutamente perfeito, que atingiu o último grau de uma escala, que não tem nenhuma mácula e que tem uma moral absolutamente ilibada. Portanto, estamos falando de seres perfeitos. Perfeitos. E aí perguntamos, é uma reflexão, somos nós? Será que nesse nivelamento, pelo que nós vivemos aqui na Terra, nós temos perfeição moral? Nós conhecemos alguém que tenha perfeição moral? Ora, é absolutamente impossível, porque não é característica do nosso nível evolutivo. Nós tivemos um ser, sim, e um único ser que teve aqui na Terra há 2020 anos atrás, aproximadamente, chamado Jesus. Jesus, que é considerado o criador do planeta Terra e o governador, o gestor do planeta Terra, um co-criador de Deus. E esse Jesus, quando aqui esteve encarnado, esteve numa missão sublime, de trazer o amor, de trazer os guias e regras de convívio e de bem viver. Esse sim trouxe atributos morais, atributos que nós não conseguimos repetir, mas deixou um legado para que nós pudéssemos nos espelhar nele e ver como é possível evoluir e caminhar. Vamos começar a falar sobre as virtudes e os vícios. Portanto, sobre virtude. Virtude, todas as virtudes é algo benigno, algo bom, algo positivo, elas são frutos de conquistas, de méritos, de esforços, de trabalhos individuais ao longo dessa existência que estamos agora e de existências anteriores. Portanto, é absolutamente meritório e devemos respeitar muito qualquer virtude que se angarie ou que se conquiste, porque a vida material, ela nos traz resistências enormes, dificuldades atrozes para nós nos melhorarmos, nós nos impulsionarmos. E por isso que se chama expiação, um planeta de expiação e provas, dado a dificuldade extrema, e justamente porque nós estamos vivenciando uma experiência material, e todos os apetites, deleites, todas as questões que envolvem, em volta, em torno do materialismo, nos puxam e nos tomam, nos assoberbam para o dia a dia. Se nós pudéssemos botar numa escala de dias, escala de horas, na verdade, quantas horas por dia a gente ou nós nos elevamos para as questões que transcendem a matéria? Quantas horas por dia nós nos ligamos a Deus, nosso Pai, aos nossos guias, mentores, protetores, nos elevamos para o azul celestial
em busca de uma meditação, uma respiração, de forma a deixar as toxinas do dia a dia. Quantas horas? Será que chega a 1 hora por dia? Pensemos nisso. Pensemos nisso. A matéria embrutece e toma e assoberba toda a nossa mente e toda a nossa carga horária para os problemas do dia a dia. E perguntam, se aborda nesse capítulo 12, qual seria a sublimidade, o último nível das virtudes. E os Espíritos falam, é quando dos sacrifícios de interesses pessoais em favor do próximo. Isso chama-se caridade. Isso chama-se amor. E essa seria a sublimidade e o mais alto nível da virtude. Portanto, meus amigos, quanto nós mais evoluímos, mais comum será o senso de virtude em cada um de nós e no todo, nas civilizações que nós estivermos habitando. Quanto nós mais evoluirmos, mais próximo da alegria e da felicidade absoluta nós chegaremos. E aí podemos falar que chegaremos gradativamente à aurora da perfeição. O limiar, o chegar, mas seremos totalmente felizes e perfeitos e, portanto, absolutamente virtuosos quando formos perfeitos. Mas é um trabalho formiguinha, dia após dia. Com relação aos vícios, os vícios são características extremas dos seres imperfeitos, características extremadas daqueles seres errantes. Ora, quem seriam os seres imperfeitos, seres errantes, senão nós? Não precisamos recorrer muito ao dicionário para nos entendermos como imperfeitos e seres errantes. E o sinal característico dos seres imperfeitos é justamente o apego às coisas da matéria. Portanto, quanto mais apego nós temos, menos tempo nós teremos para vivenciar no bem, vivenciar atributos, darmos o rumo ao nosso destino, o rumo àquilo que nós acordamos na espiritualidade. Porque o apego à matéria, as preocupações do dia a dia, os nossos deleites, com as nossas diversões, todas materiais, nos assoberbam e nos afastam do Criador. Agora, para nós atingirmos a virtude e nos afastarmos dos vícios, nós deveríamos fazer o bem. Nós deveríamos treinar dia após dia para nós nos tornarmos pessoas melhores e fazer o bem sem saber a quem, sem esperar nada em troca, sem ter nenhum interesse escuso. Esse é o bem caritativo que nós deveríamos empregar. Na questão 898, fala-se assim, sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária, será útil nos esforçarmos para adquirir conhecimentos relacionados às necessidades materiais? O conhecimento é sempre fundamental e bem-vindo que nós venhamos a adquiri-lo, porque ele nos qualifica, ele faz com que nós avancemos na senda do progresso, que o progresso se dá no âmbito da moral e no âmbito da intelectualidade. E, portanto, angariar conhecimentos fará com que aumente nosso poder de pensamento, nossa capacidade intelectual e possamos melhor distinguir o bem do mal, o certo e o errado. Mas, por trás das necessidades materiais, é justamente uma das leis que nos impele a ir para frente, nos estimula a avançarmos, porque quando nós avançamos, a civilização vem junto e o planeta também. Com relação à prova da riqueza, existe uma questão que fala que 2 espíritos que passando pela prova da riqueza, e sendo um que já passou anteriormente e o outro não, e nessa vida os 2 passando e os 2 venham a falir, qual terá mais responsabilidade? Obviamente aquele que tem mais conhecimento, aquele que já experimentou, porque em ambos os casos a falência, não conseguir
Passar por essa prova significa uma infração aos compromissos espirituais assumidos, mas aqueles que têm mais conhecimento certamente terão maior responsabilidade, mais será cobrado a quem mais foi dado. Outra pergunta 902, questão: será reprovável que cobicemos a riqueza com o desejo de fazer o bem? E a resposta: é um sentimento louvável, desde que seja sincero, porém bastante difícil de conseguir a riqueza unicamente para fazer o bem. Muito possível de virmos a falir, mas se estiver puro de coração, é louvável. E com relação a analisar os defeitos alheios, seria um mal ou um bem? É uma virtude ou um vício? A intenção é tudo. A gente tem que ver com qual intenção a gente estaria analisando a vida do próximo. Nós podemos analisar para ter como exemplo daquilo que nós devemos seguir e exemplos daquilo que nós não devemos seguir. Mas julgar, externar opinião, jamais. Jamais, porque nós estaríamos julgando e muitas vezes condenando sem ter todos os atributos. Falar, meus amigos, é diferente de fazer. Pregar valores morais e não fazer é uma falácia. Equivale àquilo que os fariseus faziam desde os áureos tempos de Jesus. É uma moral sem ação, é uma boca cheia e mãos vazias. E se fala é porque possui algum conhecimento. E esse conhecimento denigre, porque quando mais será cobrado a quem mais foi dado. Ok, meus amigos? Ficamos por aqui nesse vídeo. Forte abraço e até a próxima.